Bom dia, ciclo EJA 4. Como vai vocês? Estamos aí, começando o mês de dezembro, não é isso? Vamos terminar, se Deus quiser, o ano letivo. E vocês, assim que receberem essa apostila, vocês entreguem em novembro, para a gente fechar e dar tudo certo. Certo? Então vamos iniciar a primeira semana, certo? Vamos lá, com fé e com força, estudando direitinho, certo, pessoal? Valeu. Olha, o assunto é interessante. Vamos falar de um país enigmático, né? Um país que sempre se fala nele por conta da sua quantidade populacional, da sua, vamos dizer, densidade populacional que é intensa, é o segundo país mais populoso do planeta, perdendo apenas para a China, certo? A Índia, certo? E também vamos entender por que a Índia é um país que é tido como uma potência emergente, certo? A gente vai também tratar sobre sua cultura, né? Traços marcantes do território indiano, certo? Primeiro vamos tratar da localização. A Índia é localizada no sul do continente asiático e banhada pelo Oceano Índico. A Índia possui a sétima maior extensão territorial do mundo e faz fronteiras terrestres com 6 países: Paquistão, China, Nepal, Butão, Bangladesh e Mianmar. A Índia é uma república federativa constituída por 28 estados e 7 uniões territoriais. Cerca de um terço da população indiana, que é de 1,2 bilhão de habitantes, vive nas cidades. Há grandes aglomerações urbanas, como Mumbai, Esbombaim e Calcutá, né? Além da capital Nova Delhi, certo? São cidades assim mais populosas, não é isso? No século XVI, países europeus disputavam a região, que hoje compreende a Índia, principalmente em razão das especiarias nela encontrada. Atualmente, pessoal, a Índia é um país com crescente desenvolvimento econômico, certo? O parque industrial indiano é diversificado. Apesar disso, é a agricultura que ainda emprega a maior parte da população. Outro setor que vem crescendo globalmente é o de serviços, como as empresas de telemarketing e de alta tecnologia. É verdade. Apesar do desenvolvimento econômico e em tecnologia, a Índia ainda registra baixos índices sociais, né? Grande parte da população vive na miséria, sem acesso a serviços essenciais como saneamento básico e saúde. O país também vivencia conflitos territoriais, como a questão da Caxemira com o Paquistão, né? A Caxemira é um território disputado entre a Índia e o Paquistão. Isso faz centenas de anos, certo? Que é disputada essa região, certo? Imperialismo britânico e independência. A Inglaterra consolidou seu domínio sobre a Índia no século XVII, após disputas com portugueses, franceses e holandeses. A colonização britânica direcionou a produção do país para atender ao mercado externo, colocando em segundo plano a necessidade do mercado interno. Então, a Índia inicialmente foi colonizada pela Inglaterra, certo? E aí a gente vai ver que teve um movimento pela independência da Índia, tá? Na sequência aqui. Como em diversas outras colônias europeias, incluindo o Brasil, foram implantadas na Índia as plantations, ou seja, grandes propriedades monoculturas com produção destinada à exportação, né, as plantations. Além da fome causada pela falta de alimentos no país, esse sistema provocou alterações no modelo social e produtivo, viabilizando a industrialização e a modernização da sociedade indiana. Nas plantations, atrasou muito o território indiano, certo? Que foram introduzidas pelos europeus lá. No início do século XX, o quadro de miséria impulsionou um movimento nacionalista, liderado por um camarada chamado Mohandas Gandhi, né? Também conhecido como Mahatma, grande alma, o significado do nome Mahatma. Chamavam Mahatma Gandhi. Defendia a desobediência civil não violenta, certo? Ele defendia isso. O objetivo era o quê? Era não existir uma violência, mas
que a população ficasse de braços cruzados para que esse movimento fizesse com que os ingleses tivessem prejuízo, principalmente nas indústrias na época, que incluía boicotes aos produtos ingleses e recusa de pagamento de impostos, tá vendo? Boicotar os produtos ingleses e também pagamento de impostos, como forma de protesto, demonstração da insatisfação diante da ocupação estrangeira, da miséria social e da estagnação econômica no país, certo? No início do século XX. As mobilizações desencadeadas por Gandhi, somadas aos efeitos da Segunda Guerra Mundial sobre os países europeus, facilitaram a independência da Índia em 1947. Né? Em 1947, a Índia se tornou independente, através desse movimento liderado por Mahatma Gandhi. No processo de independência, a Inglaterra promoveu a partilha do território, então denominado União Indiana, entre elites regionais, dando surgimento ao Paquistão, de maioria muçulmana. Essa partilha provocou o deslocamento regional de grupos étnicos e religiosos, causando indefinições territoriais entre Paquistão e Índia, tá vendo? Que até hoje disputam o território da região da Caxemira, certo? Potência emergente. Vamos ver por que a Índia se tornou uma potência emergente. Desde a década de 1990, a Índia apresenta taxas elevadas de crescimento econômico, resultado de investimentos e do estabelecimento de acordos bilaterais em escala regional e global. O comércio regional é intenso. Os principais parceiros são a China, o Japão e a Coreia do Sul. Nos últimos anos, o país também tem intensificado as relações comerciais com a África e a América do Sul, certo? Então, caracterizada como potência emergente, a Índia forma com Brasil, Rússia, China e África do Sul o grupo conhecido como BRICS, certo? O BRICS é um grupo formado por Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, certo? Então, esses grupos de países se reúnem para discutir sobre a questão da economia mundial, sobre a questão de suas economias, certo? Economia e presença estatal. Após a independência da Índia, em 1947, houve elevados investimentos do Estado em ramos industriais, como siderúrgico, o bélico, automotivo, o de máquinas e equipamentos, visando substituir as importações e tornar o país autossuficiente. Graças à oferta e à extração de recursos naturais, sobretudo combustíveis fósseis, intensificaram-se as obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, usinas para a produção de energia elétrica e etc. Certo? Então, houve muitas construções na Índia. A fim de superar uma crise econômica, a partir de 1991, o governo indiano tomou uma série de medidas que redimensionaram a presença estatal e desencadearam o crescimento econômico, certo? A Índia passou a receber grandes investimentos estrangeiros associados à indústria nacional, mantendo o Estado como acionista majoritário em empresas de áreas estratégicas, ligadas à indústria de base e à geração de energia. Ou seja, a parte de indústria estratégica ficou sob o domínio do Estado. E uma outra parte, houve uma abertura do seu mercado. Para o quê? Para os países estrangeiros, para os países investirem na Índia, nos suas empresas, certo? Atualmente, a economia indiana é diversificada. Além de contar com um parque industrial espalhado pelos núcleos urbanos, Calcutá, Mumbai, Chennai, Nova Delhi, o país dispõe de reservas de petróleo, carvão e ferro, recursos fundamentais para os setores siderúrgico e petroquímico. A agricultura praticada em vastas áreas do território é o setor que mais emprega na Índia. O setor de serviços tem promovido a integração indiana no mercado global, por meio do desenvolvimento de empresas de alta tecnologia e de telemarketing, certo? A Índia tem um parque tecnológico bastante avançado hoje, certo? Principalmente nessa parte de tecnologia, da alta tecnologia. As empresas de alta tecnologia, nas últimas décadas, a Índia conquistou o mercado de atividades ligadas à tecnologia da informação, TI, desenvolvidas em escritórios situados, em sua maioria, na cidade de Bangalore, no sul do país. Empresas indianas prestam serviços a grandes corporações internacionais, criando aplicativos, olha aí, programas e outros produtos. Quer dizer, a Índia, no seu
parque tecnológico, principalmente essa área de computação, de softwares, né, tem se desenvolvido muito. Um dos fatores que contribuem para essa expansão é o forte movimento de retorno ao país, de jovens indianos que se especializaram em áreas voltadas para a informática e a engenharia em grandes universidades dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, eles estão voltando para aplicar o que receberam de estudo, né, nessa área. Uma das facilidades dos indianos é porque também, como eles foram colonizados pela Inglaterra, eles falam inglês fluentemente, certo? Essa mão de obra altamente qualificada tem sido fundamental para o desenvolvimento da indústria ligada à informática, tá vendo? Para a criação de escolas de engenharia de excelente nível na Índia, tá vendo? Como a educação transforma bastante, né? Vamos lá, então, exercício da primeira semana, geografia, presta atenção, viu? Primeira questão, a respeito do processo de independência da colônia britânica, denominado União Indiana, responda. Quem foi o líder da independência? Eita, isso aí tá. E quais aspectos marcaram as mobilizações desencadeadas por ele, né? Foi um camarada e ele como era a luta dele? Como foi que ele pregou para que a Índia se tornasse independente? Você não está lá. B. A independência da União Indiana resultou da formação de que países? Tem lá os países. C. Qual território é disputado por esses países? Veja lá, qual território é disputado por esses países. Entre um e outro está lá o territóriozinho que eu falei que virou alvo de luta, de briga. Qual é a localização da Índia? Está lá no começo. Diz como é constituída a Índia. A Índia é constituída, está lá também. Por que a Índia é considerada um país emergente? Aí está fácil, está lá em cima. Sim, quais os países que formam os BRICS? Eu falei dos países, né? E o 6, como é atualmente a economia indiana? Está lá também. Valeu, pessoal. Bom estudo, boa semana, bom começo de mês. Deus quiser, vamos encerrar o ano firmes e fortes, né? Todo mundo com saúde para vencer. Valeu.